Então, eu passo, presidente, com a licença da turma, as premissas teóricas dos crimes de organização criminosa. Então, destaco, premissas teóricas do julgamento de mérito da ação Luiz penal. Fux agora vai analisar acusação por acusação dos crimes contra os réus. Articulando essas premissas teóricas que empreendi sobre os fatos, tal como narrado na denúncia, a prova produzida nos autos, ao longo da qual eu manterei presentes as reflexões do fundador da ciência penal, Cesare Beccaria, a formulação mais incisiva da maior parte das garantias penais e processuais das formas do Estado constitucional de direito é exatamente a adequação dos fatos à figura típica. E aqui eu cito que, em sua obra clássica dos delitos e das penas, Cesare Beccaria assentava: apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e o poder de estabelecer leis penais. Não pode ser esse poder senão do próprio legislador, que representa toda a sociedade ligada por um contrato social. O magistrado, que é parte dessa sociedade, não pode, com justiça, aplicar a outro partícipe dessa sociedade uma pena que não esteja estabelecida na lei. E, a partir do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. Não há nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o espírito da lei. Adotar esse axioma é quebrar todos os diques e abandonar as leis à torrente das opiniões. Cada homem tem a sua maneira de ver. E o mesmo homem, em épocas distintas, vê diversamente os mesmos objetos. O espírito de uma lei seria, pois, o resultado da boa ou da má lógica de um juiz, da evidência das paixões do magistrado, de suas relações com o ofendido, enfim, da reunião de todas as pequenas causas que modificam as aparências, transmutam a natureza dos objetos no espírito mutável do homem, diz Cesare Beccaria. E isso é que não se deve fazer. Veríamos desse modo, adverte o filósofo, a sorte de um cidadão mudar de face ao transferir-se para outro tribunal, fere essa mesma racionalidade. Constataríamos que o juiz interpreta apressadamente as leis, segundo as ideias vagas e obscuras que estivessem no seu momento e no seu espírito. Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. Nas palavras de Ferraioli, o poder de punir e de julgar resta seguramente, como escreveram Montesquieu e Condorcet, o mais terrível e odioso dos poderes, aquele que se exercita de maneira mais violenta e direta às pessoas, e no qual se manifesta de forma mais conflitante o relacionamento entre o Estado e o cidadão, entre autoridade e liberdade, entre segurança social e direitos individuais. E, novamente, Ferraioli em direito e razão. Por isso mesmo, no exercício da função jurisdicional em geral, especialmente em matéria penal, é dever do juiz guiar-se com absoluta serenidade, equidistância e imparcialidade no exame dos fatos e das provas, proferindo uma decisão técnica, rigorosa, atenta ao princípio da legalidade estrita, somente obedecendo ao dever de cumprir a lei
com independência, serenidade e exatidão, dever este ao qual todo magistrado brasileiro deve respeito, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É que será possível garantir, dessa forma, o máximo grau de racionalidade e confiabilidade do juízo. E, portanto, diz Ferraioli, delimitação do poder punitivo e da tutela da pessoa contra a arbitrariedade. Neste sentido, digo eu, o princípio da legalidade formulado originariamente por Feuerbach, com a fórmula latina nullum crimen nulla pena sine lege, desdobra-se no princípio da estrita legalidade. E, segundo Ferraioli, dirigida a excluir, porquanto arbitrárias e discriminatórias as convenções penais referidas não a fatos, mas diretamente a pessoas, a exemplo das normas que, em terríveis ordenamentos passados, perseguiam as bruxas, os hereges, os judeus, os subversivos e os inimigos do povo. O célebre mestre italiano extrai duas consequências desse dever de observância da legalidade estrita. Com tal concepção, podem ser obtidos dois efeitos fundamentais da teoria clássica do direito penal e da civilização jurídica liberal. O primeiro é a garantia para os cidadãos de uma esfera intangível de liberdade, assegurada pelo fato de que, ao ser punível somente o que está proibido na lei, nada do que a lei não proíbe é punível. Liberdade que a lei me confere para fazer qualquer coisa que a lei não me proíba e de deixar de fazer qualquer coisa que a lei não me ordene, viola frontalmente esse princípio da legalidade, que é um fundamento do Estado de Direito, rule of law. O segundo dos efeitos fundamentais da teoria clássica do direito penal é a igualdade jurídica dos cidadãos perante a lei. As ações ou os fatos, por quem quer que os tenha cometido, podem realmente ser descritos pelas normas como tipos objetivos de desvio, enquanto tais ser previstos e provados com pressuposto de igual tratamento penal, enquanto toda prefiguração normativa de tipos subjetivos de desvios não pode deixar de referir-se a diferenças pessoais, antropológicas, políticas ou sociais e, portanto, de exaurir-se em discriminações a priorísticas. A interpretação, digo eu, e a aplicação, depois de citar Ferraioli, e a aplicação da lei penal devem ter sempre por norte o princípio da legalidade estrita. Por essa razão, Klaus Roxin, sempre citado em nossos acordos, assenta que a interpretação de acordo com o bem jurídico protegido conduz até mesmo a equívocos, quando não se leva suficientemente em conta que o legislador protege a maioria dos bens somente contra determinados tipos de agressão. Cito a parte geral de direito penal, Klaus Roxin e Luiz Greco. Neste sentido, o emprego da interpretação extensiva dos tipos penais, em regra, conduz ao que os germânicos denominam de dissolução de limites, o que ocorre, por exemplo, quando uma interpretação elimina, na prática, uma elementar da lei, aqui, no caso, com violência, e a faz desaparecer por trás de outra elementar, aqui, coagir. Coagir não é violência. Há crimes em que se usa violência, há crimes em que se usa a expressão coagir. Desde os últimos anos, o Tribunal Constitucional da Alemanha tem se mostrado cada vez mais disposto a rever os resultados interpretativos do tribunal para garantir
que eles não excedam os limites literais. Me valida a obra traduzida, Luiz, de Klaus Oxin, parte geral, Marcial Pons, 2024, página 319. Além dos perigos gerados para a liberdade individual, por interpretações ampliativas de tipos penais, alargando seu âmbito de incidência, sem fundamento legal, também se deve atentar para considerações oriundas das ciências políticas, sociológicas e psicológicas, que, sem prejuízo de constituírem ciências auxiliares necessárias à compreensão e reflexão sobre o direito, podem, no dizer do célebre penalista alemão Karl Binding, conduzir a que se abandone o solo firme da lei, do seu tratamento dogmático e semântico, do seu conhecimento e da sua aplicação precisa, para ceder diante de impulsos diletantes, penetrar no terreno movediço e interdita juristas, enquanto tais investigações de caráter político sejam politizadas e abandone a ciência. Nesse introito, eu valho-me ainda dos ensinamentos de um dos maiores penalistas brasileiros, nosso Nelson Hungria, acerca da relevância do princípio da legalidade estrita, ou seja, aquela luva que encaixa na mão, aquela adequação dos fatos àquela norma em todos os seus elementos descritivos. Dizia Nelson Hungria, em lição que até hoje é presente, a lei penal é, assim, um sistema fechado, ainda que se apresente omisso ou lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial ou pela analogia, ou pelos princípios gerais de direito, ou pelo costume. Pouco importa que alguém haja cometido um fato antissocial, excitante da reprovação pública, francamente lesivo do mínimo de moral política que o direito penal tem por função assegurar, com suas reforçadas sanções no interesse da ordem da paz e da distância social. Se esse fato escapou à previsão do legislador, isto é, se não corresponde precisamente à parte objetiva e subjetiva a uma das figuras delituosas anteriormente recortadas em abstrato pela lei, o agente não deve contas à justiça repressiva. Por isso mesmo que não ultrapassou a esfera da licitude jurídico-penal. Nelson Hungria, os seus memoráveis comentários ao Código Penal, ainda no volume 1, tomo 1, segunda edição. Forense, há 72 anos atrás, 1953, páginas 11 a 12. Ao mesmo tempo, embora o direito se construa sobre os pilares morais de uma sociedade, ele não se confunde com a moral, ainda que tenha com ela campos de interseção. Comportamentos reprováveis sob o ângulo da urbanidade, da ética, da educação, dos bons costumes, não justificam necessariamente a ameaça penal. Nas palavras de Santiago Mir Puig, o princípio do Estado de Direito impõe o postulado da submissão do poder punitivo ao direito, o que dará lugar aos limites derivados, novamente, do princípio da legalidade. Fundamentos de teoria do delito, Santiago Mir Puig, Direito Penal, tradução de Cláudia Viana Garcia. São Paulo, Revista dos Tribunais, página 86. Um dos colorários do princípio da legalidade é a exigência de lei estrita, que exige certo grau de precisão da lei penal e exclui a analogia que prejudique o réu, a denominada
analogia em malam partem. O mandado de determinação concretiza-se na teoria do delito através do requisito da tipicidade do fato e na teoria da determinação da pena, que obriga a um certo legalismo, que limita, por outro lado, o arbítrio judicial. Obra citada. Além disso, na lição do mestre Catalão, em um Estado democrático e constitucional de direito, o direito penal acolhe o princípio da responsabilidade pelo fato, exigido por um direito penal do fato, que opõe-se à possibilidade de punir o caráter ou o modo de ser do indivíduo. Este princípio vincula-se também com o princípio da legalidade e, consequentemente, com o requisito da tipificação dos delitos. A defesa do direito penal do fato e não do autor encontrou na análise Karl Engels, que formulou a introdução ao pensamento jurídico, na mais inspirada formulação.